Fala pessoal, conforme a gente conversou no vídeo de ontem, a gente vai explicar para vocês agora de forma jurídica e fundamentada com base na lei o que de fato ampara a minha atuação em sala de aula e as eventualidades que vão tentar alegar, mas que cairão por terra. Em primeiro lugar, que já fique claro que de forma criminal não há risco nenhum de eu ser preso. Mas o especialista aqui, que é o Miguel Najib, o cara que capitaneou lá atrás, há 20 anos atrás, mais de 20 na verdade, em 2013, ele iniciou o Escola Sem Partido, que era uma pauta uníssona pra gente, né? Mas que hoje a gente tem uma deturpação e a gente vai conversar sobre isso também. Prazer, Najib, por você estar aqui com a gente hoje e estar me dando essa moral desde o início da live. Que isso, é um prazer pra mim, assim, dar o meu testemunho jurídico que o que você está fazendo não tem absolutamente nada a ver com violação de direito autoral. Mas vamos falar sobre isso, eu acho que é um assunto interessante, até porque tem gente aí fazendo alegações que não tem fundamento jurídico nenhum. Então eu acho muito oportuna esse bate-papo, muito oportuno, e eu agradeço também que você me deu essa oportunidade. Para mim é um prazer. Então, só para começar, é o que eu sempre falo em sala de aula. Professor, qual que é a lei que me proíbe de fazer o que eu estou fazendo, que é estar me gravando durante uma aula? Eu sempre pergunto porque é preciso de uma lei que me proíba de fazer algo, porque a Constituição nos garante, enquanto princípio da legalidade em lato sensu, que você não é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, a não ser que haja uma lei dizendo, olha, você não pode fazer isso. Não precisa de uma lei te autorizando a fazer algo. É muito claro lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é inequívoco, assim, você não precisa ser um especialista para a gente saber que é necessário uma lei e a lei simplesmente não existe. Então, consequentemente, eu sou autorizado a fazer isso. Mas o que eles alegam ali, em muitos sentidos, além do direito autoral que a gente já vai entrar, é o direito de imagem. Eu não vinculo a imagem de ninguém. O que você pensa sobre esse argumento aí, Najib? É o argumento mais descabido que pode existir na face da Terra, né? Como você bem disse, a única imagem que aparece, as pessoas só sabem que é o Wilker Leão que está naquele vídeo. Ninguém sabe quem são os outros atores daquela cena. Eles não aparecem, só o seu rosto aparece, então nem se trata aqui de imagem propriamente. Mas ainda que fosse, ainda que aparecesse alguma imagem, né? A existência de interesse público, que no caso é evidente, né, pelo conteúdo dos seus vídeos, a existência do interesse público legitimaria a exposição da imagem. É como, digamos, uma pessoa que está cometendo um ato ilícito, gravada cometendo esse ato ilícito, lembrando que a doutrinação em sala de aula é um ato ilícito, né? Lembrando que é um desvio de finalidade no caso do agente público. Então existe interesse público em que aquilo seja divulgado, em que aquilo seja exposto. Logo, aquela pessoa que está abusando do seu direito, que está praticando um desvio de finalidade, evidentemente não tem direito de imagem. Não pode impedir que aquilo seja divulgado com base na alegação de que estaria violando o seu direito de imagem. É uma alegação completamente descabida, mas como eu disse, nem é disso que se trata. Pegando esse gancho aí do que você colocou também, que eles ficam falando, mas a gente tem a liberdade de cátedra para dar aula conforme a gente quer, que fique claro também que a liberdade de cátedra é em relação ao método. Se ele vai passar o conteúdo mediante slide, se ele vai dar uma aula puramente oral, se ele vai fazer debate ali com participação dos alunos, uma coisa mais dialética da construção do conhecimento, é em relação a isso. Só que, por exemplo, em relação à preparação da aula, ele tem que realizar a preparação da aula que vai constar da ementa a partir do que se espera para a formação de um curso como o de História que eu faço, que está amparado em legislação também, então tem que ser com base naquilo. E principalmente assim, em relação ao dar a aula, ele não pode colocar o pensamento ideológico dele. A liberdade de cátedra não tem nada a ver com isso, e é balela. Não, também. Perfeito. Isso, a distinção entre liberdade de ensinar ou liberdade de cátedra e liberdade de expressão é fundamental. Sim. Liberdade de cátedra não se confunde com liberdade de expressão. Ela serve precisamente para isso que você falou. O professor escolhe a melhor maneira de transmitir um conteúdo. Mas quem escolhe esse conteúdo não é ele. No caso, é um conjunto de professores que se reúne para estabelecer qual é o programa de ensino. Outro dia aconteceu, eu tenho até a foto disso. Um professor no curso de Direito da PUC de Minas Gerais, foi dar aula com uma camiseta escrito "Quem matou Marielle?", quem mandou matar a Marielle. Ele não pode fazer isso. Ele pode fazer isso na rua, ele pode fazer isso na praça pública, ele pode fazer isso na conta dele no Facebook, no Instagram, mas na sala de aula ele não pode fazer isso. Porque ele não tem liberdade de expressão na sala de aula. O que ele tem é a liberdade de cátedra, liberdade de transmitir o conteúdo
que foi estabelecido ou por lei, no caso da educação básica, ou então pelo conjunto de professores de uma determinada universidade. Sim. Então colegiado. Um colegiado, perfeitamente. Sobre direito de personalidade também, que eles podem vincular a uma extensão maior do entendimento do que é o direito de imagem, por exemplo, a voz, que é o que aparece ali, para que o direito de personalidade seja entendido como uma identificação pessoal daqueles indivíduos que aparecem, você precisa de alguma forma identificá-los para o grande público, o que não acontece, né? Você acha que há algum cabimento também de se considerar a extensão do direito de imagem para a voz, nesse caso em que não há qualquer tipo de identificação pessoal de cada um? Zero possibilidade. Isso não significa que algum juiz não possa... Claro, né? Não é verdade? Porque seria um absurdo considerar que está havendo violação do direito à personalidade. Mas como eu falei, estaria justificado, caso isso acontecesse, estaria justificado pela existência de interesse público. Não está havendo nenhuma violação à privacidade, à intimidade, à imagem, nada. Havendo interesse público, está legitimado. Como eu falei, se um servidor público está cometendo um ato ilícito no exercício da função, existe interesse público em expor essa situação. É que para a gente separar bem, a gente está tratando das eventualidades de considerações que eles podem fazer com base em alguma legislação, que são essas, né, que a gente está iniciando aqui pelo direito de imagem, de personalidade, estendendo para a voz, o que é muito improvável de ser reconhecido pelo judiciário, mas é o que o Najib falou, né, cabeça de juiz, meu amigo, ninguém sabe o que vai sair dali. Então a gente pode ter, eventualmente, um entendimento de algum juiz nesse sentido, só que aí a gente vai fazer teses suplementares também, que é nesse sentido que o Najib está bem falando aqui, que a gente tem como princípio reconhecido na administração pública e no direito público de forma geral, como a supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado. Então, nesse caso, a gente tem de forma patente, os próprios números aqui do canal mostram isso, que há um interesse público, um engajamento do pessoal em que eu faça essa investigação. E o próprio engajamento que vocês me dão aí, muito obrigado, pessoal, por estar me apoiando nessa luta, por ser minha retaguarda, o meu exército, que é de um homem só lá na sala de aula, mas que vocês me apoiam com essa retaguarda forte aí, vai legitimar esse meu argumento de que há sim, de forma inequívoca, um interesse público. Então, ainda que se considerasse algo que é totalmente descabido, que é o direito de imagem, de personalidade estendido à voz, a gente derrubaria facilmente pela supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado de determinado professor ou aluno. Não é isso, né? Perfeito. Você resumiu perfeitamente. Então, partindo agora para o argumento onde eles poderiam ter alguma força a mais, mas mesmo assim eles não ganham, é muito improvável, é o direito autoral da Lei 9.610, né, que eles nunca sabem qual lei é essa, que ampara em algum sentido o direito deles, mas a gente vai ler aqui para derrubar de vez para vocês essa história da carochinha. Cadê o Wilker? Deixa eu só fazer uma observação que é importante aqui, antes de você entrar nessa questão do direito autoral. É preciso separar a gravação da aula da exibição daquilo que foi gravado. Sim, importante. A gravação da aula é sempre lícita, é sempre permitida por lei. Inclusive tem jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal dizendo que a gravação da aula, a gravação ambiente, a gravação ambiental, quando feita por um dos interlocutores, e na sala de aula, professores e estudantes são interlocutores uns dos outros, né? Então existe até jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal dizendo que a gravação da aula é lícita, é permitida, né? Direito, portanto, reconhecido pelo STF. Outro problema é a exibição daquilo que foi gravado. Então, o ato de gravar é perfeito, ninguém pode questionar o ato de gravar. A jurisprudência do Supremo é pacífica de que a pessoa que participa de uma conversa como interlocutor tem o direito de gravar essa conversa, mesmo sem o conhecimento da outra. Está escrito, é o tema 237 da jurisprudência do Supremo de repercussão geral, né? E diz o seguinte, a tese do Supremo é esta: é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Qualquer aluno dentro da sala de aula é interlocutor do professor e vice-versa, não é? Então qualquer deles, tanto o professor como o aluno, pode gravar aquela conversa, pode gravar aquilo que está sendo conversado dentro da sala de aula. Aliás, os alunos são interlocutores entre si, da mesma forma. Então qualquer deles pode efetuar uma gravação dentro daquele ambiente, desde que ele esteja lá dentro. Ele não pode deixar lá um grampo na sala de aula e sair, isso não pode. Mas estando lá,
participando da conversa, ele tem todo o direito de fazer isso. Quem dirá quando ele grava só o seu rosto bonito ali, né? Tá gravando o áudio ambiental e o seu rosto, a sua imagem. De maneira ostensiva, sem esconder isso de ninguém, na maior transparência e boa fé. Sim. Não é verdade? Ele não está enganando ninguém. Todo professor que entra na sala onde está o Wilker sabe perfeitamente que ele está gravando a aula. Então, e eu digo mais para você, se eles não soubessem, a aula ia ser muito mais doutrinária, muito mais ideológica do que é. Você, a sua presença dentro da sala de aula está inibindo a doutrinação, está inibindo a politicagem por parte desses professores. É o que eu sempre falo. A gravação ostensiva inibe a doutrinação. Se ela é feita de maneira escondida, se a gravação é feita escondida, o professor vai doutrinar do mesmo jeito. E aí você vai ter a prova, você vai ter em mãos a prova da doutrinação, que é a gravação. Mas no seu caso é diferente, porque você faz isso da maneira mais aberta possível. Então os professores entram na sala, você está gravando? Você é aquele cara que grava? Perfeitamente, sou eu mesmo. Está gravando? Sim, estou gravando. Então quer dizer, existe ainda a boa fé, a total transparência no comportamento, na conduta do Wilker. Sim. E depois até acho que a gente tem que falar desse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, que está impedindo na prática os estudantes de gravar as aulas que são ministradas pelos professores. Então vamos fazer essa distinção. Sim. Primeiro, a questão da gravação. Ninguém discute que tem que ser permitida porque está reconhecida pelo próprio STF. Segundo, e aí pode acontecer algum problema, se houver abuso, né, poderia acontecer um problema na hora da exibição daquilo que foi gravado. Agora vamos lá. Exatamente. Ou seja, que fique claro que também não há possibilidade alguma de o professor igual esse de História da África ali aventou em sala de aula, de eu ser retirado da sala, de ele não dar aula com a minha presença lá realizando uma gravação, porque é impossível ele fazer isso ser reconhecido por meio de alguma lei como legítimo, de que eu não possa gravar. Em qualquer hipótese, eu e qualquer pessoa pode gravar qualquer coisa. Esse professor poderia depois, no máximo, processar o Wilker, ele ou a universidade. Né? Em razão da publicação daquilo que ele gravou. Não da gravação. Não da gravação. Isso. Então vamos lá agora ler o que a Lei 9.610, que versa sobre os direitos autorais, diz no seu artigo 46. Que é o seguinte, não constitui ofensa aos direitos autorais. Então a gente já tem no caput aqui desse artigo 46 uma consideração de que nesses casos em que os incisos tratarão aqui, a gente não tem essa violação. Ou seja, não é que ele está resguardando o direito autoral do professor. Não, ele está reconhecendo aqui o legislador nesse artigo que a gente não tem essa violação aos direitos autorais nesses casos aqui. Salvo algumas hipóteses, que é a que vai constar aqui do inciso 4 e a gente vai ler para vocês para ficar claro e derrubado a partir da nossa deliberação sobre. O que diz o inciso 4? O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publicação integral ou parcial sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou. Então, fazendo uma introdução aqui antes do Najib derrubar de vez isso daqui, primeiro, a gente precisa de que esse apanhado de lições seja divulgado com a finalidade específica de você auferir lucro, violando os direitos autorais do professor, mediante a aula que autoralmente ele criou, que ele tem os direitos monetários e financeiros a partir da sua autoralidade sobre aquilo que ele produziu. É isso que eu faço, pessoal. E para ver como você não precisa ser especialista em coisa nenhuma. Nós dois somos advogados aqui, apesar de não sermos especialistas em direitos autorais, a gente já tem um conhecimento mais pacífico e bem fundamentado sobre isso, mas vocês que não são, a partir das discussões que eu faço em sala de aula mesmo, já derrubam em vários comentários quem vem com esse papinho, porque fica muito claro que o que eu produzo não constaria da aula do professor se não fosse a minha intervenção, o meu questionamento. E os pontos de aula que constam no meu vídeo, da aula que ele está dando ali e a autoria é dele, é só para contextualizar o que eu autoralmente, mediante uma interlocução que a gente já acabou de discutir aqui, que é lícito e tem jurisprudência do STF, eu estou gerando, que é uma nova coisa. Ou será que a aula dele teria o que consta do meu vídeo se eu não estivesse lá presente fazendo o meu questionamento? Eu acho que está muito claro que não se encaixa aqui no apanhado de lições ministradas em estabelecimento tarará, porque o que eu gero é uma nova coisa. Ou eu estou errado, né? Não, você está certíssimo. O que você gera é o seu conteúdo, né? Eu estava até, antes da gente começar a gravação, a gente estava trocando uma ideia e tal, e eu dei o seguinte exemplo, né? Imagina que você tivesse criado no YouTube um canal chamado História da África. Aí você vai toda semana lá para o UNB, grava a aula desse professor, né?
de História da África, e publica na íntegra, né, no seu canal e monetiza isso. E nesse caso, é evidente que se aplica esse artigo que você acabou de ler, da Lei de Direito Autoral, né? Porque você estaria se locupletando, eu acho que esse verbo é muito importante, você estaria se locupletando do conteúdo que foi produzido pelo professor. E ele tem direito a esse conteúdo. Então esta é a situação em que se aplicaria esse artigo da Lei de Direito Autoral. O que você está fazendo é tudo menos isso, porque você está produzindo um conteúdo crítico com base e utilizando, evidentemente, não poderia ser diferente, utilizando trechos da aula, né, para contextualizar a sua crítica. Não teria razão de ser a sua crítica se não tivesse ali mostrando o que o professor fez, falou, disse e tal. Então, não, isso não tem nada a ver com direito autoral. Então tem que ficar claro, não confundam as coisas, né? O direito autoral é importante, né, numa situação como essa, numa hipótese como essa, se ele estivesse se locupletando da aula que foi ministrada pelo professor. O que o professor gera ali é uma aula da qual eu preciso me utilizar de um trecho para contextualizar uma crítica que eu faria, por exemplo, de casa, mas como eu quero mostrar o que acontece em sala de aula e para dar legitimidade de como, olha, concretamente isso está acontecendo em sala de aula, então isso tem muito mais legitimidade do que eu fazer uma elucubração a partir da minha casa, e é muitas discussões que estão rolando aí na internet, né? Pô, mas todo mundo já sabe que rola doutrinação nas escolas, na universidade, que a esquerda domina. Só que alguém já provou com base no que acontece lá dentro? Então eu estou precisando me utilizar de um pequeno trecho para contextualizar minha crítica que gera uma coisa nova, para demonstrar isso de fato e suprir a demanda da população por fiscalização, colocando a supremacia do interesse público em funcionamento, escanteando o que vem a partir dessa supremacia, que é em detrimento do interesse individual do professor, de algum aluno, porque a população, o seu interesse de fiscalização está acima. A gente tem uma hierarquia aqui, mas importante também para conectar isso é o espírito do legislador. A gente em direito fala muito sobre qual é o espírito dessa lei, qual que foi a intenção do legislador ao criar essa lei. Nesse caso aqui da Lei de Direitos Autorais, não é nenhuma questão de direito civil, no direito civil não tem isso, que seria mais ampla para a gente vincular eventualmente a um direito de imagem, de personalidade. Não, aqui o espírito da Lei dos Direitos Autorais é a gente ter de forma muito clara a proteção dos direitos do professor sobre aquela aula, sobre o que vai se oferir de lucro e afins, em relação ao que a gente leu e o Najib explicou muito bem aqui. O que eu gero é uma outra coisa. Eu tenho autoralidade sobre o que eu acabei de gerar, que é a partir de um ponto de aula para gerar um questionamento que eu poderia fazer de casa, só que eu faço lá para demonstrar o que acontece lá e atender o interesse público da população de vocês. Perfeito. Então eu acho que em termos de questões cíveis ali, de reparação por dano moral, tanto da imagem, que é um argumento muito fraco, quanto o argumento que é fraco, ainda mais um pouquinho melhor, dos direitos autorais ali, a gente deixou muito claro que não se encaixa e é muito improvável de um juiz reconhecer o direito nesse sentido para o professor, né? Para ele fazer jus a uma indenização. Mas é a única possibilidade que ele pode ter ali de pleitear algo mais possível no judiciário, porque aí algum juiz que talvez tenha um pensamento ideológico mais alinhado com ele e pese mais para esse lado de considerar essas questões, dê ganho de causa para ele. Então existe essa possibilidade, mas muito improvável. Então a gente teria ali em primeira instância algo em torno de 2 a 3 meses, às vezes 4, se for um juizado especial ali, né, que eu digo que é mais rápido. Se for vara civil comum, demora um pouco mais para ele ter um ganho de causa em primeira instância. Aí depois mais uma média disso, 4, 5 meses para uma segunda instância. E isso é questão de a gente discutir esse artigo aí da lei federal que trata dos direitos autorais, que possivelmente ele vai embasar os seus principais argumentos, a gente discutir a legalidade do que eventualmente vai estar na sentença no STJ também. Então a gente teria um julgamento em terceira instância ali e demora... Vai tempo. Muito tempo, muito tempo. STF, então... Agora, nesse meio tempo, se você me permite, claro, só uma observação, quem poderia processar o professor e a escola é você. Porque você está sendo vítima de assédio moral. O que eu, pelos vídeos que eu assisti, aquele professor em particular está cometendo bullying contra você dentro da sala de aula. E você tem a prova disso. Então, quer dizer, isso é muito importante. Você tem muito mais razão de processar o professor e a UNB do que eles de processar você. E muito mais chance de ganhar do que eles. E muito mais chance de ganhar do que eles. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, porque o que está acontecendo, assistam esse vídeo do Wilker,
em que o professor pratica assim, escancaradamente assédio moral contra ele. Então isso é muito sério, e o professor abusando da sua posição de poder em sala de aula, cerceando a palavra do Wilker. Se não te dê a palavra, fique quieto. Nesse nível, uma coisa absurda fazer isso com um aluno, diante de outros alunos, humilhando, tentando humilhar o Wilker pelo que ele está fazendo. Quer dizer, é abuso de poder, e está tudo provado. Está tudo provado. Então, quer dizer, se alguém tiver que processar alguém, é muito mais fácil o Wilker processar o professor e a UNB do que o contrário. Aí só para continuar o raciocínio aqui, dando tudo certo para eles, eventualmente eles estão encontrando juízes que julguem favoravelmente essa pretensão muito fraca deles com base no direito que a gente acabou de derrubar aqui. Vai chegar lá no STJ e vai demorar pra caramba. No STF então nem se fala, que é uma questão também de se discutir a constitucionalidade da coisa toda, né? O direito principal ali da legalidade, da liberdade de expressão em contraposição a uma alegação ali de direitos individuais, sendo que há uma supremacia do interesse público vinculado à minha liberdade de fazer isso, de fiscalizar enquanto cidadão também. Ou seja, vai demorar pra caramba, não há hipótese alguma pelos regimentos da UNB ali também, de eu ser jubilado com base nisso. Ou seja, continuarei em sala de aula como um aluno muito educado, fazendo seu papel, que é estudar, e também junto a isso, que é o que eu sempre falo para eles, uma coisa anula a outra. Eu posso estudar, ser um ótimo aluno, como eu sou o melhor de quase todas as minhas turmas, e continuar fazendo o meu trabalho de fiscalização. Fazendo esses vídeos aqui, eu vou mostrar o que eu falo para eles. O que acontece em sala de aula. Que eu e o meu público acreditamos ser, em muita medida ali, doutrinação. Então se o professor não fizer doutrinação, se ele só der a aula dele, então muito pouco provavelmente a gente terá um conteúdo aqui conexo com o que eu faço, que é mostrar coisas que não deveriam estar em aulas vinculadas à ideologia. Então seria o mais correto para ele só dar a aula dele, né? Mas um cara como esse de História da África mesmo aí diz que eu não vou te dar conteúdo. E é só o que ele me dá, porque ele transforma a aula em mim. Então, na pior das hipóteses, tudo isso daí vai demorar pra caramba no judiciário, em que seja reconhecido algum direito para ele. E o que ele pode ganhar de mim? Ele pode ganhar minha expulsão? Não, porque não existe essa possibilidade no regimento da própria UNB ali. Então é muito improvável. E se fizessem isso de forma arbitrária, façam. A gente fortalece ainda mais a nossa causa aqui. Eu recorro ao judiciário, ingresso com processo, e eles vão determinar ao UNB a minha rematrícula. Eu vou entrar de novo e vão ter que me aturar lá. Então o que eles poderiam conseguir, né, era só vão ter que me engolir. O nosso trabalho não vai parar e não existe possibilidade alguma legalmente disso acontecer. O máximo que eles vão ganhar é uma indenização, e muito improvável. Prisão, então, impossível. Você vê algum argumento, Najib, para eu ser preso? Porque, por exemplo, no vídeo de ontem, que eu acho que já está claro o suficiente respondendo ao Nando Moura, eu deixei claro que prisão é uma forma de você fazer um alarde de fake news com base em nada, e sendo que a gente está do mesmo lado, né? Então, pior ainda a nossa luta, né? Mas você não vê... Quem cogitou de prisão? O Nando fala no vídeo dele sobre... E a gente, só para ficar claro, a gente está gravando aqui no final de semana, então o vídeo do Nando eu vou publicar na segunda, esse na terça. Então o Najib não viu ainda, não está a par do contexto, mas o Nando gravou um vídeo em que ele fala que há a possibilidade de eu ser preso. Eu não sei de onde pode ter tirado isso, não sei. Você não vê nenhum argumento, né? Porque para mim é impossível. Não, o que você está fazendo assim é uma conduta completamente ilícita, completamente ilícita. Ele provavelmente, ou sei lá, ele pode até processar você. Um crime contra a honra é a melhor possibilidade dele, só para ficar claro. Crimes contra a honra no Código Penal. A gente tem possibilidade de calúnia, difamação e injúria, e eles provavelmente vão me enquadrar em injúria ali, ou talvez no máximo uma difamação por macular a honra objetiva dele perante um grande público, mas é improvável, e a injúria é improvável também, mas digamos que ele consiga no criminal me processar por isso, porque vai ser feito um juízo de admissibilidade, o Ministério Público vai se manifestar também, aí aceito ou não para avaliação de mérito ali pelo judiciário. Aí digamos que na melhor das hipóteses tudo isso deu certo, foi admitido para julgamento, o juiz fez o julgamento, as audiências de conciliação, instrução ali, julgou o mérito, eu fiz minha defesa, exerci ali todo o meu contraditório, ele avaliou a tese de ambos os lados e ele decidiu julgar por me condenar. Não, você está condenado por injúria. Não lembro agora o tempo de prisão para ele, de detenção, né? E multa talvez. Cara, ainda
para qualquer caso, ainda mais para o meu caso de réu primário, isso seria convertido, na melhor das hipóteses em que tudo deu certo para eles, em pena restritiva de direito, uma multinha. Cesta básica. Cesta básica. Então, prisão é impossível. Fique claro, é impossível. Então, eu acho que está claro de forma uníssona aqui, inequívoca, que os eventuais direitos ali que eles vão tentar ser reconhecidos de violação à imagem ou à autoralidade da aula, é muito improvável também, demora pra caramba e no máximo vão conseguir uma indenização. Me expulsar é praticamente impossível, seria o reconhecimento de um abuso de autoridade da UNB também, que o judiciário iria me reintegrar e a gente continuaria fazendo o nosso trabalho, e eu acho que está claro e pacífico isso. Só que a gente precisa discutir, para além disso, o que o Legislativo está fazendo hoje? Eu estou aqui com um cara do meu lado que luta há mais de 20 anos pelo estabelecimento de uma legislação que deixe mais claro ainda, a partir de uma lei que exista de fato, para garantir o seu direito de poder fiscalizar dentro de sala de aula. Todos os alunos, desde a educação básica ao ensino superior, qualquer questão de sala de aula que a gente sabe que de forma geral está dominado pela esquerda e doutrinação marxista e de todas as coisas que todo mundo deveria achar inadequado para uma sala de aula. Então, hoje, Najib, a gente tem um projeto de lei aí que busca deturpar completamente o que foi o Escola Sem Partido um dia, né? Então, Najib, conta um pouco pra gente do que era o Escola Sem Partido, o que se tornou hoje aí, qual que foi o caminho até a gente chegar no que a gente tem hoje, que é esse projeto que já está aprovado, inclusive, na Comissão de Educação. Então, o Escola Sem Partido é uma iniciativa que começou em 2003 para 2004. E ele nasceu com um propósito, inicialmente, que era o de dar visibilidade ao que acontece no segredo da sala de aula. A doutrinação, ela é praticada, na esmagadora maioria das vezes, por um professor dentro de uma sala de aula e na qual ele tem apenas alunos diante dele. Não existe fiscalização. O professor fechou a porta, pronto, é ele que manda naquele espaço. Então tudo aquilo que acontece lá dentro, fica lá dentro, não é? A menos que algum aluno conte para outra pessoa o que aconteceu. Só que se ele contar e não puder provar, fica a palavra do professor contra a palavra do aluno. Qual é a palavra que vai prevalecer, não é? Então é fundamental, é essencial para combater essas práticas ilegais que acontecem dentro das salas de aula, que aquilo possa ser provado, não é? É fundamental que não exista o segredo da sala de aula, porque naquele ambiente de segredo, se ele faz alguma coisa, morre ali. Então é indispensável que um aluno possa gravar aquilo que está acontecendo dentro da sala de aula. E justamente aprovaram agora na Comissão de Educação da Câmara. Digo até que as pessoas, eu não ponho em dúvida a boa fé, a boa intenção daquelas pessoas que votaram a favor dessa lei que proíbe o uso de telefone celular em todas as escolas do Brasil. Eles alegam o seguinte, não, o celular, no caso um smartphone, né, ele causa muito prejuízo ao aprendizado do aluno. Eu não vou questionar isso, né? Então eu não questiono a boa-fé do autor desse projeto de lei, que é um deputado do Paraná chamado Diego Garcia. Eu acho até que ele estava bem intencionado, mas foi ingênuo. Ele foi inocente nisso. A esquerda, naturalmente, quer proibir, porque quem usa a máquina do Estado, o sistema educacional, para fazer pregação política e ideológica é a esquerda. Para cada professor de direita dentro das escolas tem 30 professores de esquerda. Então a esquerda sabia muito bem onde queria chegar. Queria proibir os alunos de produzirem as provas das ilegalidades que são cometidas em sala de aula. Evidentemente que se o aluno não puder provar, cai por terra abaixo a alegação de que existe doutrinação das escolas brasileiras. Aliás, a gente hoje só sabe que existe doutrinação, que a doutrinação é um câncer no sistema educacional, por causa dessas provas, por causa desses vídeos que são gravados em sala de aula. E agora estão querendo proibir a posse e o uso de aparelhos celulares, de aparelhos de telefone celular em sala de aula. Mas pior, não só o telefone celular está proibido, como também, e é a expressão que a lei usa, que o projeto usa, qualquer aparelho eletrônico portátil pessoal. Ou seja, qualquer coisa. Um simples gravador, aquele em formato de caneta ou então de pendrive, né, está proibido dentro da sala de aula. Porque, como eles não queriam usar a expressão smartphone, que seria muito mais fácil, né, eles usaram essa categoria genérica. Aparelho eletrônico portátil pessoal, ou seja, tudo. Uma filmadora,
um gravador, até uma máquina fotográfica está proibida dentro da sala de aula. Porque é eletrônico, e é portátil e é pessoal. E foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo deputado Nicolas Ferreira. Então, como é que a gente fica numa situação dessa, né? Agora, se essa lei passar, e só falta uma votação na comissão, na CCJ, e depois, se for aprovada na CCJ, vai para o Senado. No Senado, evidentemente que o Senado não vai modificar isso, não vai derrubar isso. Então, o que eu tenho defendido é o seguinte, que na CCJ, na própria CCJ, é preciso ressalvar, primeiro, reconhecer, em primeiro lugar, o direito do aluno de gravar e filmar as aulas. Esse é um direito que reconhecido pelo próprio STF, né? Em segundo lugar, o uso do smartphone na função gravador. Pelo menos na função gravador, né? Para que o aluno possa produzir as provas necessárias à defesa dos seus próprios direitos. Eu espero que a CCJ modifique nessa parte o projeto de lei para ressalvar, de um lado, reconhecer o direito do aluno de gravar as aulas, e de outro, ressalvar o uso do smartphone na função gravador. A nossa visão de população, a gente tem que fazer pressão para isso. Se vocês estão bem intencionados mesmo, façam a modificação, a alteração, o acréscimo ali do artigo necessário para deixar claro, ressalvado, que esse direito de gravar possa ser exercido. Se não for isso, não tem que passar, porque a gente vai ver que é um subterfúgio ali, estamos com boas intenções, mas cheio de más intenções. Claro. A gente falou sobre o espírito do legislador, né? Então o espírito aqui será muito mais de você coibir a possibilidade de gravar e fazer a fiscalização da aula do que, de fato, o controle para beneficiar o aluno, né? Você tem que prestar atenção na aula. Eu acho que os deputados de direita, né, que participaram dessa votação, que foi unânime, no mínimo foram ingênuos. Sim. No mínimo, foram inocentes e caíram na conversa. A esquerda sempre tem um bom motivo, né? Quando fala que quer aprovar o aborto, não sei quantas mulheres estão morrendo todos os anos por causa de abortos feitos em condições insalubres, etc. Então, sempre existe um discurso que legitima a aprovação de uma política pública do interesse da esquerda. É como se o Escola Sem Partido nunca tivesse existido. Você não vai ver um deputado que antes apoiava o Escola Sem Partido falando em Escola Sem Partido hoje. Eles simplesmente não tocam mais no assunto. O Escola Sem Partido caiu na espiral do silêncio. Então, foi a melhor maneira que eles têm de se proteger contra qualquer tipo de cobrança, porque as pessoas não se lembram mais do Escola Sem Partido. Então ninguém vai chegar para o deputado e falar assim, e aí, deputado, você não apoiava a Escola Sem Partido, e agora? Não tem mais cobrança, entendeu? Acabou todo tipo de cobrança. Caiu no esquecimento. Se esse projeto de lei for aprovado, vão alucinar para cima dos alunos. Vai ser um terror. E também dos pais e alunos. Porque a população não tem conhecimento jurídico, não conhece os próprios direitos, né? Por isso é que era importante, fundamental, que a lei reconhecesse expressamente não só o direito de gravar as aulas, mas o direito de usar o smartphone na função gravador. E era exatamente isso que o projeto, a última versão do projeto Escola Sem Partido, que estava na Câmara dos Deputados e ainda está, previa expressamente que o aluno tinha o direito de gravar as aulas. Eu até, na redação que eu fiz, da qual eu me arrependi, a redação que eu fiz era dizer o seguinte, a menos que a escola faça essa gravação, o aluno tem o direito de gravar. Mas eu acho o seguinte, nada garante que a escola que se comprometa a fazer essa gravação efetivamente vai fazer, né? Então, num determinado momento em que for necessário ter acesso a uma determinada gravação, a escola vai criar embaraço, vai dizer que não estava funcionando, que o equipamento está quebrado, e irá arrumar uma desculpa qualquer. Então, o certo mesmo, e o projeto previa isso, era reconhecer o direito do aluno, reconhecer não, explicitar, porque esse direito já existe. Né, já existe hoje. Do contrário, o Wilker não podia gravar as aulas que ele está gravando. Né, e pode. E ninguém consegue, na UNB, ninguém consegue mostrar qual é a lei, né, qual é o artigo de lei que diz que ele não pode fazer isso. Pois é. Então eu acho que está muito claro, depois de todo esse papo aqui, de que o que eu faço é completamente legal. Qualquer discussão jurídica que possa eventualmente ser feita, é muito improvável de o direito desses que a fizerem ser reconhecido pelo judiciário, mas há a possibilidade de determinado juiz mais tendencioso ideologicamente, porque a gente sabe que isso influencia também a pauta deles, reconhecer esse direito. Só que a gente tem
4 instâncias aí em que essa discussão pode e será feita por mim. Enquanto isso, continuarei gravando dentro da legalidade como faço, com todo o respeito do mundo, garantindo a supremacia do interesse público de todos nós, vocês aí do outro lado que me acompanham, a gente aqui fazer essa fiscalização. Tanto direta, que eu faço lá na sala de aula, quanto vocês aí indiretamente sabendo com que o seu imposto é gasto em universidades públicas aí. E eu acho que é o recado final que eu quero deixar aqui também, eu tenho certeza que o Najib corrobora, de que todos nós, na medida do possível, do que podemos fazer, do jeito mais correto possível, devemos fazer essa fiscalização. Então, se você lá na sua universidade tiver a vocação para correr esse risco, porque a gente sabe que é chato, é desgastante, faça também para a gente fiscalizar o máximo possível. Aqui, o que eu garanto para vocês que do outro lado, no meu papel que eu estou exercendo, eu seguirei firme na luta. Agradeço demais o Najib aí por estar apoiando desde o início, se dando aqui ao trabalho, digamos assim, né, de vir esclarecer comigo para vocês. Isso que eu achava muito importante, foi inclusive uma sugestão dele, de a gente esclarecer juridicamente, para além da própria sala de aula, quando a gente está na dialética da discussão com o professor ali, né, deixar de forma clara isso que a gente trouxe para vocês, a gente estudou, a gente é advogado também, né, então a gente tem conhecimento do que a gente está falando. É isso, Najib, muito obrigado aí. Valeu. Se quiser fazer alguma consideração final. Não, parabéns pelo seu trabalho, eu sou fã do que você produz, do seu conteúdo, não das aulas. Que fique claro. Não das aulas que os professores, que você é obrigado a publicar com os seus vídeos para poder contextualizá-los, né? Então, vá em frente. Eu também encorajo os jovens aí, alunos universitários, a fazer o mesmo, porque é desse jeito que a gente vai frear essas ilegalidades que são cometidas dentro das escolas e das universidades. Esse Parabéns. É um passo de um processo. Valeu, Najib, tamo junto. Continue acompanhando a saga aí. Valeu!